Você já reparou que quando a raiva surge, a gente corre para escondê-la? Como se fosse uma parte feia, vergonhosa, que precisa ser abafada. Mas e se eu te disser que a raiva não é sua inimiga, e sim sua protetora? A raiva é uma mensageira poderosa. Ela aparece para te avisar que algo dentro de você ultrapassou os limites. Que existe uma dor antiga pedindo para ser escutada. Toda vez que você tenta calar a raiva, você também cala a sua verdade. Mas quando você a reconhece, ela se transforma de inimiga em guia. É nesse momento que a cura começa. Sabe aquela irritação que parece desproporcional? Muitas vezes, ela não vem de quem você é hoje, mas da criança que você foi. Uma criança que tentou falar e não foi ouvida, que chorou e ouviu, engole o choro, que precisou se calar para ser aceita. Essa raiva que transborda agora é, na verdade, a voz daquela parte de você que foi silenciada. Quando você sente irritação sem motivo aparente, é como se sua criança interior estivesse batendo na porta, pedindo atenção. Olha para mim, eu também existo. Resgatar essa criança é dar a ela o que nunca recebeu: acolhimento, escuta, permissão para sentir. E quando você faz isso, a raiva começa a se dissolver, porque finalmente alguém a ouviu. Quantas vezes você já ouviu essa frase na infância? Engole o choro. Ela parece simples, mas carrega um peso enorme. Cada vez que você segurava as lágrimas, aprendia que sentir era errado, que expressar dor era sinal de fraqueza. E sem perceber, foi construindo uma prisão interna, onde as emoções precisavam ser escondidas. Esse condicionamento não desaparece com a idade. Ele se transforma em uma armadura que você veste todos os dias. É por isso que muitas vezes você se cala quando gostaria de falar, sorri quando quer chorar, ou se irrita sem entender o motivo. A raiva explode porque ela é a única emoção que encontrou brecha para sair. Ela não foi engolida como as lágrimas, e por isso se tornou a sua válvula de escape. Romper com o engole, o choro significa dar-se permissão para sentir, sem julgamento. É reaprender que lágrimas não são sinal de fraqueza, mas de humanidade. Quando você se autoriza a chorar, a gritar, a dizer, eu não aguento, está quebrando um padrão ancestral que aprisionou gerações. Você abre espaço para que a dor se transforme em cura, em vez de continuar sendo um peso escondido. Esse rompimento exige coragem, porque chorar em um mundo que valoriza apenas o ser forte é um ato revolucionário. É escolher a autenticidade ao invés da máscara. É dizer, eu sinto, eu sofro, mas isso não me diminui. Isso me torna real. Nesse momento, a raiva perde força, porque não precisa mais gritar por atenção. Você aprendeu a escutar o que estava preso dentro de si. E quando você finalmente se liberta dessa ordem silenciosa, de engolir o choro, descobre algo poderoso. Sentir não te enfraquece. Sentir te devolve a vida. A emoção não reprimida flui, se dissolve e dá espaço para a paz. A raiva deixa de ser sintoma de repressão e passa a ser energia de transformação. Você deixa de sobreviver e começa de fato a viver. A raiva não vive apenas nos pensamentos. Ela se aloja no corpo. Cada vez que você segura um choro ou engole palavras, essa energia fica acumulada. Na mandíbula apertada, no peito contraído, na garganta fechada. Não é coincidência se você sente tensão, dores ou peso inexplicável. É emoção aprisionada. Para transformar isso, comece criando um espaço seguro. Feche os olhos e traga à mente uma situação que despertou raiva recentemente. Pergunte a si mesma, onde essa raiva está no meu corpo? Talvez seja no estômago, no coração, nos ombros. Coloque a mão nesse lugar e diga, em silêncio, eu te vejo. Eu aceito sentir isso agora. Só essa frase já começa a dissolver camadas de repressão. Agora vem a segunda parte. Dê voz à sua raiva no papel. Pegue um caderno ou folha solta e escreva. Raiva, o que você quer me mostrar? Depois, deixe a caneta fluir sem censura. Pode ser um grito escrito, palavras soltas, memórias antigas. Não se preocupe com beleza ou lógica. Apenas permita que ela fale. Quando terminar, releia uma única vez. Respire fundo e decida. Eu escolho liberar isso. Em seguida, amasse ou queime o papel, simbolizando que essa energia não pertence mais a você. Esse gesto simples tem poder de cura, porque mostra ao corpo e à mente que você não precisa mais carregar o peso sozinha. Você ouviu a raiva, deu a ela espaço e depois a deixou ir. É como abrir a janela de um quarto fechado há anos. O ar pesado sai e a leveza começa a entrar. A transformação acontece quando você entende que a raiva não é inimiga a menos. Ela é mensageira. Ao escutá-la e liberar sua voz, você se reconcilia consigo mesma. E, nesse processo, descobre uma verdade poderosa.
A raiva que antes te adoecia agora se torna combustível para sua cura e força interior. Você já percebeu como muitas vezes a raiva que sentimos hoje não pertence ao presente? Ela carrega a voz de ontem, de situações não resolvidas, de feridas abertas na infância ou em momentos de rejeição. É como se cada explosão de irritação fosse um eco do passado, pedindo atenção. Por isso, a verdadeira cura não acontece apenas no agora, ela exige reconciliação com a sua história. Reconciliação não significa justificar o que aconteceu, nem apagar a dor, significa olhar para trás com coragem e dizer: isso me feriu, mas não me define mais. É reconhecer que você não tinha as ferramentas para reagir diferente, que fez o melhor que podia com o que tinha. Esse olhar compassivo é o que liberta você da prisão emocional do passado. Imagine a cena da criança que você foi, chorando sozinha, sentindo-se pequena e ignorada. Agora, veja-se adulta caminhando até ela, estendendo a mão e dizendo: eu estou aqui. Eu escuto você. Nunca mais vou te deixar sozinha. Esse simples ato de imaginação cura em níveis profundos, porque dá à sua alma aquilo que ela esperou por toda a vida: acolhimento. Quando você se reconcilia com sua própria história, a raiva perde seu veneno. Ela deixa de ser um grito desesperado e passa a ser apenas um lembrete suave de que você merece cuidado. O passado não some, mas deixa de controlar. Ele se transforma em um mestre silencioso que fortalece, em vez de aprisionar, e é nesse ponto que acontece a verdadeira virada. Você para de lutar contra si mesma. O que antes era guerra interna se torna aliança. O que era dor se transforma em sabedoria. A raiva que adoecia dá lugar a uma força serena que não destrói, mas constrói, e você finalmente pode respirar com leveza, porque a alma encontrou descanso. A raiva é uma das energias mais intensas que o ser humano pode sentir. Quando reprimida, ela adoece o corpo. Quando explodida sem consciência, destrói relações. Mas existe um terceiro caminho: transformar essa energia em criação, porque toda emoção é, na essência, pura força vital. Pense, a mesma energia que te faz gritar ou socar a parede pode ser a força que move um projeto, que te dá coragem para mudar de rota, que te empurra a colocar limites onde sempre se calou. A raiva é movimento, e quando você escolhe canalizá-la, ela se torna combustível para algo novo e poderoso. Experimente ao sentir a raiva subir. Ao invés de brigar ou se calar, canalize para a ação. Pegue um caderno e escreva sem parar por 10 minutos. Dense colocando o corpo em movimento, deixando cada músculo descarregar tensão. Pinte, cante, corra, não importa a forma, importa que a energia não fique estagnada. Você não está expulsando a raiva, está reciclando sua força. A grande virada acontece quando você percebe: a raiva não é um peso a ser eliminado, mas uma energia que pode ser moldada. Ela pode ser o impulso que faltava para mudar de emprego, encerrar uma relação tóxica, começar um sonho engavetado. O fogo que antes queimava por dentro, agora se torna chama que ilumina o caminho. Transformar a raiva em criação é aprender a se reconciliar com sua própria potência. É dizer: eu escolho não destruir, eu escolho construir. E nesse instante você deixa de ser refém das emoções e passa a ser alquimista da própria vida. A maior prisão que carregamos não é a raiva em si, é a culpa de senti-la. Quantas vezes você já pensou: eu não deveria estar assim? Esse julgamento silencioso corrói por dentro, porque transforma uma emoção natural em peso, vergonha e solidão. E antes de seguir, faça algo por você agora. Inscreva-se no canal e permita-se sentir, acolher e transformar cada emoção. Aqui você não está sozinho. Este é o seu espaço seguro para virar alquimista da própria vida. A maior prisão que carregamos não é a raiva em si, é a culpa de senti-la. Quantas vezes você já pensou: eu não deveria estar assim? Esse julgamento silencioso corrói por dentro, porque transforma uma emoção natural em peso, vergonha e solidão. Mas aqui está a verdade: você não é menor por sentir, você não é fraca por se irritar, você não é errada por chorar. Você é humana, e ser humana significa sentir intensamente. É isso que dá cor e verdade à sua existência. Quando você troca o julgamento pelo acolhimento, algo mágico acontece. A raiva deixa de ser um monstro escondido e se torna uma parte sua que pode ser abraçada. E nesse abraço interno surge a cura, surge a paz de finalmente poder ser quem você é, sem máscaras, sem precisar fingir força o tempo todo. Acolher-se é a chave da transformação. É olhar no espelho e dizer: eu não preciso ser perfeita para merecer amor. Eu me aceito exatamente como sou. A raiva não some de repente,
mas deixa de dominar porque você já não se trata como inimiga. E agora eu quero te convidar para dar um passo além. Escreva nos comentários. Eu escolho construir, porque essa é a sua decisão. Hoje, transformar a raiva em força criativa, a dor em sabedoria, o peso em liberdade. E se essa mensagem tocou você, se inscreva no canal, agora mesmo. Aqui é o seu espaço seguro, e juntos vamos construir essa jornada de cura e transformação.